Olá, meus amados, que a paz do Senhor esteja com você e com a sua amada e querida família. Uma alegria ter a sua participação. Queridos, hoje vamos comentar um pouquinho sobre Atos capítulo 10. Atos capítulo 10 fala sobre lençol com bichos. Mas o que é isso? É o que nós vamos meditar nesse momento. Atos capítulo 10, todo esse capítulo fala sobre este assunto. Amados, para vocês terem uma ideia sobre esse capítulo 10 de Atos, na época dos apóstolos e antes também, havia um preconceito muito grande, judeus com os não-judeus. Os judeus não se comunicavam com pessoas de outras raças, de outras nações. Eles criaram um muro de separação. E mesmo os apóstolos, 3 anos e meio com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus, ouvindo as pregações de Jesus, andando com Jesus para lá e para cá, mesmo assim eles tinham preconceitos dentro de si. Depois da morte de Jesus, Jesus já tinha sido assunto ao céu, os apóstolos, cheios do Espírito Santo, eles tinham a missão de pregar o Evangelho, de levar a todo mundo o Cristo ressurreto, o Cristo crucificado e o Cristo ressurreto, pregar a ressurreição de Cristo, anunciar a todos sobre Jesus, o Salvador da humanidade. Mas eles não queriam se comunicar com pessoas de outras nacionalidades. Deus então deu a Pedro uma visão. É o que nós vamos comentar com vocês. Atos capítulo 10 ali fala de um homem chamado Cornélio. Morava em Cesareia. Ele era romano, mas era temente a Deus. Inclusive, ele dava esmolas, ele servia a Deus no conhecimento que ele tinha. E Deus recebia suas esmolas, sua obediência. E um dia ele teve uma visão do anjo do Senhor. O anjo falou com ele: olha, Cornélio, tuas orações são atendidas. Deus é aceitável para com você. Deus ama você. Envia mensageiros lá em Jope e manda chamar Pedro, porque ele tem palavras de salvação para você e para a sua família. Então Cornélio teve a visão do anjo e ele então chama um soldado, mais algumas pessoas para ir até Jope para encontrar Simão Pedro, que era o apóstolo de Jesus, porque assim o anjo ensinara, o anjo dera essa instrução. Enquanto esse soldado e mais 2, 3 pessoas estavam indo até Jope, para encontrar com Pedro, Pedro estava preparando o seu almoço. Era quase aí meio-dia, hora sexta. Ele estava com fome, ele estava preparando o seu almoço. E ele teve uma visão nesse momento. Atos capítulo 10 fala de uma visão que Pedro teve. Ele viu um lençol baixando dos céus e nesse grande lençol havia animais de toda a espécie, quadrúpedos. Tinha todo tipo de bichos, as bicharadas, quem sabe girafa, porco, macaco, jacaré, onça, anta, tamanduá e assim por diante. Viu toda a bicharada. Isso era uma visão. E ele ouviu uma voz do céu que dizia: Pedro, mata e coma. E Pedro, em visão, disse: Senhor, eu nunca comi coisa comum ou imunda. E na sequência dessa leitura, desse comentário, em Atos capítulo 10, ali a partir do verso 10 em diante, Jesus disse: olha, ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. E por 2, 3 vezes aquela voz falou para Pedro: mata e coma. E Pedro sempre respondia: Senhor, nunca comi coisa comum ou imunda. E a visão terminou. Quando termina a visão, Pedro estava aqui pensando o que significava essa visão, o que ela simbolizava, por que ele teve essa visão.
na hora do seu almoço. Nisto, chegam as pessoas enviadas por Cornélio à casa de Pedro, batendo a porta, e Pedro, o anjo, fala para Pedro, vai lá, atende essas pessoas, eu os enviei. E Pedro pergunta, o que vocês desejam? E esse soldado, essas pessoas enviadas por parte de Cornélio, conta, olha, Cornélio é um homem temente a Deus, ele teve uma visão, o anjo pediu que viesse até aqui para que convidasse você para levar a palavra de Deus até ele e a sua família. E Pedro os convidou, eles pousaram ali aquela noite na casa de Pedro, onde ele estava hospedado, e no dia seguinte partiram para Cesareia. A viagem era um pouco longa, e enfim, chegaram em Cesareia. Chegando, Cornélio já veio ali de joelhos, ajoelhando diante de Pedro, e Pedro então disse, olha, não faças isso, eu sou um homem como você. Pediu que Cornélio se levantasse. Depois, no verso 28, olha o que disse Pedro a Cornélio e aos que estavam na sua casa. Atos 10, 28. E ele disse, vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar-se a alguém de outra nação, mas Deus me mostrou a não chamar nenhum homem de comum ou imundo. Então Pedro explicou para Cornélio, olha, vocês sabem, de acordo com a lei judaica, é proibido um judeu ajuntar-se ou se comunicar com pessoas de outra nação. Mas Deus me mostrou, Deus me ensinou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então, meus queridos, aquela visão, aquela bicharada que Pedro viu em visão, estava o que representando o quê? Nações, outras nacionalidades, pessoas que os judeus consideravam como imundas, como impuras, não deveria se comunicar. Deus, através dessa visão, estava o quê? Derrubando o muro de preconceitos, de separação entre judeus e gentios. Então, queridos, Pedro compreendeu através daquela visão, pelo Espírito Santo, que Deus não faz acepção de pessoas. Todos os que abrem os seus corações são bem-vindos ao reino de Deus, que a vontade de Deus é salvar todo mundo, é anunciar o Evangelho a todas as pessoas, que todos dissessem sim para Jesus. Esse seria o agrado do Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, aquela visão não quer dizer que a gente pode comer qualquer bicho, qualquer carne. Hoje muitas pessoas aplicam, não, mas Pedro teve a visão, lá pode comer de tudo, mexeu, está na panela. Não tem nada a ver com esse assunto. Ali tinha todo tipo de bichos, de animais, mas estavam aqui representando pessoas, nações. Nada a ver com alimentos, isso já é outro assunto, mas o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se fosse para comer, Pedro teria comido, teria matado. Claro que era uma visão, mas ele disse, Senhor, eu sou o teu servo, eu nunca comi coisa comum ou imunda. Mas ele compreendeu o significado daquela visão. E na sequência, meus amados, Atos capítulo 10, olha o 34 e 35. Atos capítulo 10, 34 e 35. Ele diz assim, então Pedro, abrindo a sua boca, disse, na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aquele que em qualquer nação o teme e faz justiça é aceitável a ele. Amém? Deus não faz acepção de pessoas, seja a pessoa rica ou pobre, não importa a raça, não importa a cultura, não importa a religião, todos são bem-vindos para receber a graça do Senhor Jesus, receber o perdão, receber o dom da vida eterna. Queridos, essa graça que Jesus oferece a você e a mim é dada através do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por todos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tanto os nossos irmãos no Velho Testamento, no Novo Testamento, salvos pela única graça,
O sacrifício do Senhor Jesus Cristo é o preço pago pela nossa salvação. Queridos, todas as vezes que você ler sobre Atos 10, o lençol com bichos, o que é isso? Representa nações, representam pessoas que os judeus não se comunicavam, mas Deus mostrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ou seja, todos são importantes para Deus. A partir dali, Pedro, como todos os outros apóstolos, começaram então a pregar o evangelho a outros povos, a outras nações, a outros reinos, porque este sempre foi o propósito de Deus, atingir todo mundo com a luz da salvação, com as palavras da salvação. Queridos, espero que você tenha entendido essa leitura, essa meditação. Que o Pai do céu te abençoe. Assim como Deus não faz acepção de pessoas, longe de nós fazer discriminação, longe de nós fazer também separação ou acepção. Que possamos amar todos, considerar todos, respeitar a todos e perdoar a todos. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado por tua bondade e teu amor. Obrigado porque o Senhor nos ama pelos ensinamentos da tua palavra. Cuida de cada amigo, cada família que está orando comigo nesse momento. Nos dê a tua paz, a alegria do céu, o perdão, em nome de Jesus. Amém. Amados, até o nosso próximo encontro com a graça de Deus. Que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e com a sua família. Amém.